E vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versos 41 a 52. Lucas 2, de 41 a 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos alimenta com ela. Te louvamos, Pai, porque nós sabemos que quando o teu Santo Espírito e a tua palavra estão juntos, como ocorreu no passado na criação, nós sabemos que o Senhor opera nos corações, produzindo a criação de novos corações, de transformação de vidas, Pai. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, sabemos que ela é inspirada, sabemos que ela é sobrenatural e ela fala aos nossos corações. E não obstante a nossa finitude humana, a nossa dificuldade de entender a tua palavra, a nossa falta de concentração, a limitação do pregador, a limitação do ouvinte, nós sabemos que o teu Santo Espírito supera todas estas coisas e aplica a tua palavra ao nosso coração. E é nesse sentido que nós te pedimos mais uma vez nesta manhã: fala conosco, Pai, aplica a tua palavra no nosso coração, abre a nossa mente para que nós a entendamos e para que haja transformação na nossa vida, Pai. Confronta nossos pecados, fortalece a nossa fé, dirige-nos nos teus santos caminhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos aqui é muito importante, porque antes deste texto nós temos o relato de Jesus bebê aos 40 dias de vida. E depois deste texto, o salto é para quando Jesus inicia o seu ministério, aos 30 anos de idade. Então, entre o período em que ele era bebê e a sua idade de 30 anos, nós temos este relato no meio, Jesus aos 12 anos de idade. Nós sabemos que Lucas, assim como os outros evangelistas, eles fizeram seleção de material. Os evangelhos não se propõem a mostrar todos os dias de Jesus Cristo, mas os principais eventos que Deus quis que o seu povo conhecesse acerca do seu Filho. E, divinamente inspirado, Lucas faz o registro desta fase de Jesus aos 12 anos de idade. Tudo indica que ele escolhe justamente esse episódio para mostrar que muito cedo Jesus tinha consciência da sua missão. Nós veremos isso aqui no texto. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você se lembra de quando você tinha 12 anos de idade? Muitos de vocês, as crianças, não chegaram aos 12 anos de idade. Então, aplique aí no que você tem pensado atualmente. Mas aqueles que já passaram dos 12 anos, vocês se lembram o que você pensava quando você tinha 12 anos de idade? Você já tinha algum plano? Eu serei tal coisa quando eu crescer? Tente se lembrar. Talvez você fale: pastor, eu estava jogando bola nessa época, eu não pensava nisso, ou eu estava brincando de boneca. Mas eu sei que alguns de nós, aos 12 anos, já fazíamos planos. Eu, por exemplo, eu tinha certeza que eu me casaria aos 25 anos, e não funcionou. Eu casei bem mais tarde, graças a Deus, o plano dele foi perfeito. Eu me lembro também que eu queria, já nessa época, eu queria ser missionário, músico e mexer com computador. Eram os meus 3 planos a serem definidos. E Deus guiou também tudo pelo caminho perfeito.
Mas o que você pensava nessa época, aos 12 anos de idade? Certamente você pensava em coisas boas, você tinha planos de família, talvez, de alguma profissão, talvez uma profissão que nunca se cumpriu, talvez um astronauta, né, alguma coisa assim. O fato é que nós temos boas perspectivas quando nós temos 12 anos de idade. O nosso Senhor Jesus, já nessa época, ele sabia que a sua missão não seria fácil. Ele sabia que ele morreria por um povo, para redimir este povo, e que a sua vida seria um sacrifício. Não é uma perspectiva muito boa se você pensasse aos 12 anos, que aos 30 você morreria para salvar um povo. Uma vida curta. Mas Jesus Cristo, aos 12 anos, ele já tinha essa consciência. Jesus Cristo, nós sabemos, ele não era um anjo, ele não era um Deus com aparência de homem, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele nasceu, ele formou-se no útero de uma mulher. Ele nasceu um nascimento normal. Ele teve que aprender as coisas próprias de criança. Ele teve que aprender a andar, aprender a falar. Ele contou com toda a assistência dos seus pais nos primeiros anos de vida. Ele foi ensinado pelos seus pais. Ele foi uma criança normal. E ao chegar aos 12 anos, ele já tem essa percepção e essa consciência de como será a sua vida. De que, embora ele tenha pais terrenos, ele é submisso a um Pai celestial. É muito interessante o retrato que Lucas faz da vida de Jesus nessa fase, aos 12 anos de idade. E nós vemos aqui pelo menos 3 características de Jesus aos 12 anos de idade. A primeira delas é que Jesus era conhecedor das Escrituras. Era conhecedor das Escrituras. E isso, meus irmãos, não é de causar extrema admiração, não é algo inalcançável, porque nós temos aqui no nosso meio garotos e garotas de 10, 11, 12 anos que conhecem as Escrituras, que conhecem as histórias bíblicas. Jesus, é claro, na sua perfeição de pensamento, porque ele não tinha pecado, ele conhecia muito. Ele tinha trechos decorados, porque os seus pais certamente o fizeram decorar trechos. Ele era conhecedor das Escrituras. O nosso texto, ele começa narrando que anualmente os seus pais iam a Jerusalém. Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que ficava num planalto, ela era um pouco mais alta, cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então, por isso que as expressões para Jerusalém geralmente eles subiram até Jerusalém. E havia ali aquelas peregrinações nas principais festas. Havia 3 festas requeridas pela lei: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E o texto nos diz que anualmente o casal ia à festa. Ora, a lei exigia que o homem participasse destas 3 festas. Como cabeça da casa, como cabeça de família, ele deveria participar das 3 festas. A mulher, ela não era obrigada a esse tipo de voto, mas nota-se o destaque do texto de que o casal ia às festas, apontando então para uma piedade de Maria. Mesmo ela, sem ser obrigada pela lei a comparecer, ela ia. E eles iam todos os anos. A Páscoa era a festa mais concorrida. Tabernáculo e Pentecostes eram festas prescritas na lei, mas a Páscoa era a festa que juntava mais pessoas. A população de Jerusalém, ela triplicava na época da Páscoa. E diz o texto que todos os anos eles iam. No versículo 42 diz que quando ele atingiu a idade de 12 anos, eles subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Nós não sabemos se Jesus havia ido antes com os seus pais nesta festa. A impressão do texto é que não. A impressão do texto é que aos 12 anos foi que ele subiu à festa. Aos 13 anos, um ano antes então de completar 13 anos, ele foi à Páscoa. Aos 13 anos era quando o jovem ele adquiria uma espécie de autonomia espiritual. Era feita no judaísmo uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa filho da lei. Bar ou bat,
filho mitzvah da lei ou do mandamento. Então, aos 13 anos de idade, o garoto era considerado filho do mandamento ou filho da lei. Ele era considerado, do ponto de vista da sua responsabilidade espiritual, um adulto. E havia grandes expectativas do jovem, das crianças, dos adolescentes e pré-adolescentes para esta festa. Hoje a nossa juventude anseia por chegar aos 18 anos, né? É o grande marco quando você é adolescente. Naquela época, o anseio era chegar aos 13 anos, para fazer parte, então, desta festa e ser considerado um adulto espiritualmente. Por que ele foi aos 12 e não aos 13? Possivelmente, os pais o levaram para que ele já se acostumasse, para que um ano antes ele já percebesse o que ele passaria, tudo o que aconteceria com ele. O fato é que eles vão então aos 12 anos, terminam-se os dias da festa. A festa geralmente durava uma semana. E diz o texto que, terminado os dias da festa, eles regressaram e Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Por que houve esse desencontro? Porque eram multidões que iam para a festa. E nessas multidões acontecia algo natural. Os homens se agrupavam e iam conversando mais para trás. As mulheres iam mais ali pelo meio ou pela frente, conversando também, porque eram viagens que duravam várias horas, e a criançada ia lá na frente, correndo, né? E brincando, e as crianças iam juntas. Então tudo indica que na volta, eles acharam que a volta havia sido como a sua ida. E eles acharam, Jesus está lá na frente, com as outras crianças. Quando eles chegaram no local em que o povo se agrupou, possivelmente à noite, para eles descansarem e repousarem, foi que perceberam que Jesus não estava entre eles. Então diz o texto, no versículo 42, que depois de um dia, caminho de um dia, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eu não sei se você já teve a triste sensação de perder um filho, de um filho se perder em algum passeio, mas é algo terrível. E eu imagino o sofrimento de José e Maria aqui, porque eles só no terceiro dia eles encontraram o seu filho. Eles passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos, Jesus está aí com vocês, está com vocês, e foram de casa em casa procurando o menino, até que retornaram caminho de um dia de volta para Jerusalém, passando a procurá-lo. No verso 46, 3 dias depois então, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E aqui que entra o nosso ponto, o conhecimento de Jesus sobre as Escrituras. Jesus, ele está num local que geralmente crianças não estariam. Ele está no meio dos doutores, conversando com adultos, com mestres da lei, com homens que ficavam ali à disposição do povo para responderem perguntas sobre a lei. Eram os especialistas, os estudiosos da lei. E Jesus estava ali fazendo perguntas e respondendo questões que os mestres lhe faziam e gerando a admiração desses mestres. Irmãos, nós podemos imaginar como foi a infância de Jesus relacionada ao seu ensino da lei. Maria e José eram piedosos. Os textos primeiros nos mostram isso. Certamente Maria e José, sendo piedosos, eles cumpriram tudo o que um casal judeu cumpria na educação dos filhos. O texto máximo da educação dos filhos, que nós conhecemos, é Deuteronômio capítulo 6. E lá diz que aquele pai zeloso e aquela mãe zelosa vão inculcar na mente da criança a lei do Senhor. Vão fazer com que essa criança ame a Deus sobre todas as coisas e tenha a convicção de que Deus é o único Deus. E o texto de Deuteronômio 6 fala de uma educação em tempo integral. Os pais deveriam falar da lei quando a criança acordasse, quando ela andasse e quando ela fosse dormir, o dia inteiro mostrando a lei do Senhor. E Jesus foi educado assim. Jesus não nasceu sabendo a Bíblia decorada. Ele era Deus, mas ele era homem. Enquanto homem, ele não tinha a sua onisciência, ele teve que aprender durante a sua vida toda. E José e Maria foram extremamente responsáveis pela educação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Certamente eles fizeram Jesus decorar versículos, talvez salmos inteiros. Por quê? Porque era normal que uma criança decorasse versículos e salmos inteiros. É por isso que nós temos na Bíblia acrósticos, aqueles salmos em que cada versículo começa com uma letra. Então o primeiro versículo, letra A, o segundo, letra B, o terceiro, letra C. Os acrósticos nos salmos são um facilitador para que as crianças decorem os salmos. O Salmo 119 é um grande acróstico, com 8 versículos para cada letra. Letra A, 8 versículos. Letra B, 8 versículos. Letra C, 8 versículos. De modo que os pais tomavam das crianças, filho, letra A, e aí a criança recitava 8 versículos. Letra B, 8 versículos, e assim por diante. Jesus, sendo filho de pais piedosos, como todo bom judeu, ele passou por esse processo. Ele sabia textos e textos decorados. Não é de nos admirarmos, então, em alguns eventos que nós temos no Novo Testamento, Jesus, já no seu ministério, ele citando de cor a palavra. Lembra-se da tentação? Quando o próprio Satanás veio tentá-lo, as suas respostas foram palavra de Deus decorada no seu coração. Jesus teve uma educação dentro dos princípios da palavra. Todo bom judeu orava 3 vezes por dia. Lembra-se da história de Daniel? Quando ele foi proibido de orar, e diz o texto que ele subia ao seu quarto e 3 vezes por dia orava. Jesus foi educado assim. Todo judeu piedoso ia à igreja 1 vez por semana, à sinagoga. Não havia sacrifícios mais nesta época, mas o povo judeu guardava o 4º mandamento, o dia do descanso, indo semanalmente a uma sinagoga. A sinagoga era uma casa de oração, onde eles oravam, cantavam, liam a lei e recebiam um sermão, recebiam uma explicação da lei. Jesus cresceu dentro deste ambiente. Não é à toa que quando ele começa o seu ministério, nós vamos encontrá-lo várias vezes nas sinagogas, porque era seu costume toda semana ir à sinagoga. Ele cresceu dentro desse ambiente. Então, quando nós vemos aqui Jesus Cristo aos 12 anos de idade, fazendo perguntas e respondendo questões, impressionando os mestres da lei, nós vemos uma criança que foi criada nos caminhos do Senhor, conhecendo a palavra, frequentando a igreja, fortalecendo a sua fé. Jesus era conhecedor das Escrituras e aqueles mestres estavam impressionados. O texto não registra que perguntas Jesus fez aos mestres, mas a gente fica imaginando, né, as perguntas que Jesus fez àqueles mestres, o nível de profundidade das questões. Jesus Cristo, ele não tinha pecado. E a palavra de Deus diz que o pecado, ele mexe com a nossa mente, ele obscurece o nosso pensamento. Jesus Cristo, sendo perfeito, ele tinha uma mente pura. E ele podia, então, fazer perguntas que fossem adequadas ao seu conhecimento, mas que fossem perguntas profundas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que filhos de crentes devem conhecer a Bíblia, não por causa da igreja, não porque frequentam a escola dominical, não porque permanecem no culto, mas porque os seus pais ensinam a palavra. A maioria de nós, aliás, conhece Bíblia e conhece bastante, não porque frequentou a escola dominical, mas porque tiveram pais que ensinaram as Escrituras, desde a mais tenra idade. Há um relato muito interessante de um homem que foi um homem de conhecimento impressionante das Escrituras, chamado Graham Machen, foi um norte-americano. Graham Machen diz o seguinte: a mais importante instituição de educação cristã não é o púlpito ou a escola, que são importantes, mas é a família cristã. Diz ele: eu acho que a minha experiência é a mesma de muitos. Eu não obtive meu conhecimento de Bíblia na escola dominical ou em alguma outra escola, mas eu o obtive nas tardes de domingo com minha mãe em casa. É esse o verdadeiro conhecimento, quando os nossos pais nos ensinam a palavra. Aqueles que não têm pais crentes, é lógico, podem buscar essa instrução lendo a Bíblia e participando da escola dominical, participando da igreja, de tudo que a igreja oferece. Mas saibam que quando vocês tiverem uma família, essa obrigação pesará sobre vocês, que vocês ensinem a palavra de Deus aos seus filhos. E agora, algumas perguntas que eu tenho que fazer a pais e mães. O teu filho conhece as Escrituras? O teu filho conhece a palavra de Deus?
Você tem investido na vida do seu filho nesse sentido? Você tem separado tempo para sentar com teu filho, com a tua filha, para ensinar a palavra de Deus? Você se lembra que você prometeu isso no batismo? Que no batismo você prometeu que ensinaria o teu filho a ler, para que lendo você lesse a palavra de Deus com ele? Você tem cumprido isso? É necessário. Porque adultos são reflexo daquilo que eles foram ensinados na infância. É na infância que estão as sementes que brotarão uma árvore na fase adulta. Nosso Senhor Jesus teve pais piedosos que lhe fizeram conhecedor das Escrituras. Mas uma segunda característica que nós vemos aqui em Jesus, e já adiantamos, é que Jesus era de fato consciente da sua missão. O nosso texto segue, e no versículo 47 é dito que muitos se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. O texto não diz com o que eles ficaram maravilhados. Tudo indica, eles viram Jesus no meio dos mestres da lei, dos doutores, e também ficaram impressionados com o comportamento, com as respostas, com as falas de Jesus. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. A reação de José e Maria aqui é normal de qualquer pai, não é? É abraçar e dar uma bronca. Por que você fez isso conosco? E a resposta de Jesus é surpreendente. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus fica espantado também. Ora, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Note que a resposta de Jesus não aponta para uma desobediência. O fato dele ter ficado em Jerusalém sem comunicar aos seus pais não aponta para uma desobediência. Na verdade, como Sproul, o pastor norte-americano, nos esclarece, a resposta de Jesus mostra o alto grau de consideração que Jesus tinha por seus pais. Para Jesus, os seus pais sabiam que, estando ele em Jerusalém, sendo levado por seus pais a Jerusalém, convinha que ele fosse à casa do seu Pai Celestial. Jesus achava isso. Para Jesus era óbvio que os seus pais soubessem da sua missão, que convinha ele estar na casa do seu pai, cuidando das coisas do seu pai. Aliás, a tradução literal desse versículo é exatamente essa: convinha que eu estivesse cuidando das coisas ou dos negócios do meu pai. Então, para Jesus, isso era tranquilo na cabeça de José e Maria. Mas José e Maria, passados 12 anos das visões de anjos, do testemunho de Isabel, do testemunho de Simeão e de Ana, lá no templo, talvez eles tivessem se esquecido da missão gloriosa do seu pai. 12 anos se passaram. A Bíblia não registra milagres na infância de Jesus. Há uma série de livros apócrifos que foram inventados, contando coisas de que na infância de Jesus, Jesus teria matado um passarinho e aí ressuscitado o passarinho. Jesus teria matado um adulto que teria lhe dado uma bronca. Uma série de relatos fantasiosos são os chamados livros apócrifos da infância de Jesus. São cerca de 8 livros que contam essas coisas. Mas o relato bíblico, além de não mencionar milagres na infância de Jesus, ele tem esse ponto. José e Maria, no versículo seguinte, diz que eles não compreenderam. Possivelmente, porque na infância de Jesus não houve nenhum milagre para que José e Maria falassem: puxa, é mesmo, olha, ele é o Messias. Passaram-se 12 anos, sem maravilhas, sem sinais, sem nada surpreendente, apenas aquele menino que era santo, que era perfeitamente obediente. Mas agora que ele, aos 12 anos, toma consciência do seu ministério, ele percebe que os seus pais não têm essa consciência. E agora ele se admira. Vocês não sabiam que era para eu estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? E o texto diz que eles não compreenderam, porque haviam se passado 12 anos. Mas volta-se aquela expressão tão conhecida de 12 anos atrás. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Essa expressão ela acontece algumas vezes quando, no início da vida de Jesus, no anúncio da gravidez de Maria,
e de relatos ali que Maria guarda essas coisas no coração. Aqui nós temos uma ligação, uma ponte com aquele sentimento primitivo de Maria, de não compreender, mas guardar as coisas no coração. Então Jesus aqui está consciente da sua missão. Nós não temos informação do detalhamento da sua consciência. Se aqui ele já sabia que morreria por cruz, nós não sabemos. Mas Jesus, sendo conhecedor das Escrituras, Jesus certamente, tendo lido o livro de Isaías, ele tinha consciência de que ele era o servo sofredor, de que ele tomaria o pecado de um povo para sacrificar-se por este povo. Ele tinha consciência da sua missão. É a segunda característica que nós vemos. E a terceira é que em tudo isso, a terceira característica, Jesus era obediente aos seus pais. Jesus era obediente aos seus pais. Nós já vimos que não foi desobediência ter permanecido em Jerusalém. Ele tinha um alto conceito de que seus pais soubessem da sua missão. E o texto vai terminar com o registro de Lucas dizendo, no verso 51, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O texto termina com a informação, para que ninguém tenha dúvidas de Lucas, de que Jesus era submisso. Jesus não era um rebelde. Jesus era obediente aos pais. Jesus cumpriu o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele era perfeitamente obediente aos seus pais, mesmo com a consciência de que ele era Deus encarnado, mesmo com a consciência de que ele era o Messias esperado das nações. Ele não se ensoberbeceu, ele não se tornou uma criança orgulhosa. Eu sou sem pecado, eu tenho uma missão gloriosa. Ele era submisso e obediente aos seus pais. E se nós já tiramos uma aplicação aqui aos pais, no sentido de educarem seus filhos nos caminhos do Senhor, nós temos uma aplicação aqui aos filhos, não é? Os filhos devem olhar para Jesus e perceber que Jesus passou pelas fases que vocês estão passando. Jesus teve uma infância, Jesus teve uma pré-adolescência, Jesus teve uma adolescência, Jesus teve uma juventude, ele foi jovem, e Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. E em tudo isso, ele foi fiel tanto ao seu Pai Celeste, quanto aos seus pais terrenos. Ele foi obediente, ele foi submisso. E que vida melhor seria a nossa vida se nós fôssemos mais obedientes aos nossos pais. Adultos sabem disso, né? Porque nós já passamos e o tempo não pode ser resgatado. Mas quantos erros nós evitaríamos se nós fôssemos mais obedientes aos nossos pais lá no passado? Fica a experiência para vocês que estão aí na fase da infância, da pré-adolescência e da adolescência. Vocês querem caminhos aprovados por Deus, vocês querem as bênçãos de Deus na sua vida? Honrem o pai e a mãe, sejam obedientes aos seus pais e às suas mães, porque eles têm mais experiência. Eles já foram crianças e adolescentes como vocês, e eles estão guiando vocês nos caminhos do Senhor. Vocês serão muito mais felizes e mais abençoados se vocês obedecerem aos seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos a descrição de que é um mandamento que assegura vida longa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias que o Senhor teu Deus te dá. Filhos obedientes vivem mais, essa é a ideia, porque obedecendo às instruções, eles são preservados das armadilhas, das más companhias, das coisas que são tão destrutivas neste mundo, das drogas, dos vícios, das coisas que acabam com as pessoas. E a grande lição final que nós temos aqui, Jesus era obediente, Jesus era submisso aos seus pais. Então nós vimos, meus irmãos, que Jesus, ele era conhecedor das Escrituras, Jesus era consciente da sua missão e Jesus era obediente aos seus pais. O nosso Redentor, aos 12 anos de idade, ele tem o peso de saber que ele não terá uma vida longa. A sua vida será uma exceção. Ele morrerá aos 30 e poucos anos, aos 33 anos. Ele não sabia desses detalhes, mas ele sabia que ele era o Messias.
Ele era o servo sofredor de Isaías, que derramaria a sua vida no altar de Deus para propiciar, para perdoar os pecados de um povo. E mesmo assim, ele se submeteu ao seu pai, ele foi submisso ao seu pai. Ele disse algumas vezes: a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu pai. Nos momentos mais terríveis da sua vida, quando ele percebeu que a cruz se aproximava, ele orou ao seu pai, dizendo: se possível, pai, passa de mim este cálice. Porque ele sabia que o cálice que ele beberia, a cruz, era amargo demais. Mas ainda submisso ele completou: seja feita, porém, a tua vontade e não a minha. Ele morreu por nós aos 33 anos, naquela cruz, para nos substituir, para que nós não morrêssemos eternamente. E assim ele pagou pelos nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte. E a nossa vida está nas suas mãos. Nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós vemos a beleza desse garoto de 12 anos de idade, com uma missão tão difícil pela frente, mas mesmo assim não abandonando essa missão, não se revoltando, não fugindo dos caminhos do Pai, mas tendo uma vida que foi um sacrifício de obediência, obediência que o levou até a cruz. Louvado seja o nosso Redentor, que aos 12 anos tinha consciência da sua missão. Eu termino com uma poesia de um pastor, James Montgomery Boyce. Ele escreveu assim: ao deixar Jesus o trono de seu pai, por nascimento humilde ele optou, desconhecido e sem nenhuma honra, veio à terra e como nós morou. Que a sua semelhança ele nos encontre, no caminho de ser sábio em todo bem. Que a sua semelhança nós cresçamos, enquanto a nossa graça e força vem. Que Deus nos abençoe.